Circle of Inevitability, capítulo 157. Velha gaiola de pombos. Monsieur Yves também é ator de teatro? Ou apenas um entusiasta? Lumian ponderou sobre o enigma. Sua impressão imediata foi que, como proprietário do Auberge do Coq d'Orée, Monsieur Yves poderia ser classificado como abastado. Além disso, ele administrava vários outros empreendimentos, então a ideia de ele se interessar pela atuação parecia improvável. No entanto, tendo em conta a propensão de Yves para acumular riqueza e as suas tendências frugais, Lumian não podia descartar completamente a possibilidade de o homem se aventurar como ator secundário durante as suas horas vagas. Afinal, era uma oportunidade de arrecadar mais algumas moedas e evitar desperdiçar um tempo valioso. Uma vez convencido de que o personagem insignificante era realmente Monsieur Yves, os olhos de Lumian se voltaram para o título do pôster, Fada da Floresta. A partir do roteiro adicional, Lumian decifrou que se tratava de uma produção clássica do teatro da Velha Gaiola de Pombos, ocasionalmente revivida para novas edições. A atriz que interpreta a Fada da Floresta ostentava contornos faciais distintos, uma aura etérea e cativante e olhos azul-lago cheios de inocência e santidade. No entanto, Lumian a achou nada encantadora, devido aos seus adornos de pulseira, colar e cinto feitos de galhos de árvores e folhas verdejantes, encimados por uma coroa floral de louro. Ela despertou memórias de Ava, a elfa da primavera de seus sonhos, e de Susana Matisse com suas tranças turquesa em cascata. Para Lumian, essas não eram reflexões nostálgicas. Especialmente esta última, desprovida do fascínio incomum que seu cabelo outrora tinha exercido, agora evocava uma imagem estranha e revoltante. Carlota Calvino. Depois de decorar o nome da atriz, Lumian examinou os outros cartazes em busca de mais pistas. No final das contas, ele deduziu que Monsieur Yves havia atuado em 3 peças no teatro da Velha Gaiola de Pombos, mas em cada uma delas ele era apenas um mero ator coadjuvante, facilmente substituído. Entrando no teatro com uma atitude pensativa, Lumian pagou 10 licks por um ingresso. O Teatro da Velha Gaiola de Pombos era um edifício bem projetado. Um grande palco dominava a extremidade, iluminado por luminárias de parede a gás, coberto por cortinas altas e equipado com diversas máquinas movidas a vapor. Fileiras organizadas de assentos alinhavam-se no teatro, subindo progressivamente como escadas. Lumian pegou o comprovante do ingresso e localizou seu assento. A peça em andamento era A Princesa e a Fera. O traje dos atores tendia para o liberal, com toques de humor, de acordo com as sensibilidades estéticas do Le Marché du Quartier du Gentleman. Observando o desenrolar da performance, Lumian foi atingido por um suspiro interno de admiração. Esse poderia ser o padrão de atuação de Traer? Tal teatralidade só lhes rendeu permanência no Le Marché du Quartier du Gentleman. Qual é o calibre dos teatros do Quartier de la Maison d'Opéra? Lumian não era um estranho ao mundo do teatro. Apesar das tendências caseiras de Aurore, até ela ocasionalmente ansiava por atividades ao ar livre. Às vezes ela pegava emprestado um pônei de Madame Poales, ou conversava com as velhinhas de Cordoue, narrava histórias para crianças locais e, ocasionalmente, até levava Lumian a Dariège para assistir a peças de teatro, ópera, apresentações de circo ou visitar o mercado de livros censurados em busca de inspiração criativa. Em comparação com o teatro da Velha Gaiola de Pombos, essas apresentações teatrais pareciam esforços amadores. Os atores principais no palco eram simplesmente fascinantes. Seja por meio de expressões faciais, gestos físicos ou falas, eles pareciam arrancados das páginas da narrativa e inseridos no mundo dos vivos. Lumian,
Inicialmente focado em procurar anomalias, encontrou-se inesperadamente envolvido no drama que se desenrolava. Ele sentiu um desconforto pelo emaranhado de dúvidas, brutalidade e tormento da besta, e pela princesa, sua inocência intocada, bondade e angústia sincera. Qualquer um desses artistas principais poderia facilmente roubar os holofotes de um teatro de Dariege. Quando a cortina desceu, Lumian se levantou e bateu palmas em aprovação, sentindo uma pontada de decepção no coração pela apresentação ter terminado tão rapidamente. Ele não detectou nada de suspeito nos atores, nem conseguiu discernir nada fora do comum dentro do próprio teatro durante suas idas regulares ao banheiro durante os intervalos. Madame Fels deu a entender que Monsieur Yves cultivava uma horta na cobertura como medida de economia de custos. Lumian deduziu que a residência Yves deveria, portanto, ficar no último andar do prédio, o sexto para ser exato. Após um breve exame, o olhar de Lumian pousou na mais fraca das janelas brilhantes. Mantendo o caráter mesquinho de Yves, ele provavelmente se recusou a acender uma lâmpada a gás adicional. Encontrando um canto escuro e isolado, Lumian se preparou, seu foco fixo na janela mal iluminada, uma observação silenciosa aguardando qualquer sinal de atividade. À medida que as horas passavam, um sem-teto passou por ali, na esperança de reivindicar este canto protegido como sua cama improvisada para passar a noite. No entanto, ao avistar a figura sombria de Lumian, ele relutantemente foi para outro lugar. Tais situações mal eram lembradas. Imperturbável, ele manteve sua vigília. Perto das 23 horas, a luz fraca da janela se apagou. Cerca de 15 minutos depois, Monsieur Yves, vestido com um terno levemente escuro e calças castanhas, apareceu na porta do apartamento. Com olhares cautelosos ao seu redor, segurando uma lâmpada de carboneto, ele caminhou ao longo do manto sombrio da rua em direção à entrada do subterrâneo de Traer, a poucos passos de distância. Lumian observou como uma estátua viva, observando a iluminação recuada da lâmpada de Monsieur Yves até ser engolida pela escuridão. Vários minutos depois, sem nenhum sinal de Beyonders oficiais seguindo Monsieur Yves, Lumian levantou-se, tirou a poeira de seu traje e atravessou a Avenue du Marché em direção à escadaria de pedra escondida que levava ao subsolo. Lumian não tentou segui-lo. Em primeiro lugar, não tinha fonte de luz, suas únicas velas eram aquelas usadas em magia ritualística, seu cheiro era muito evidente. Em segundo lugar, não tinha conhecimento sobre as verdadeiras capacidades de Monsieur Yves, seus motivos para se aventurar no submundo de Traer ou a extensão do poder que ele poderia comandar. Retrocedendo alguns passos, Lumian derreteu-se na sombra do pilar de um prédio próximo, envolvendo-se na escuridão reconfortante. Seguiu-se uma espera tediosa. À medida que a meia-noite se aproximava, o brilho azul da lâmpada de metal duro pontuava a escuridão na entrada subterrânea. A sombra de Monsieur Yves mais uma vez enfeitou a cena. Assim que chegou ao fim da escada de pedra, Lumian puxou o boné até os olhos e deu um passo à frente, gritando: "Isso é um assalto!" A estratégia por trás dessa manobra repentina era avaliar a força de Monsieur Yves. Caso o proprietário fosse uma força formidável, Lumian suspeitava que ele simplesmente dispensaria o assaltante com eficiência letal. Nesse caso, Lumian teria a oportunidade de fazer uma saída rápida, sendo que seus maiores riscos seriam alguns ferimentos leves e um amassado na roupa. Se, no entanto, Monsieur Yves não conseguisse demonstrar uma habilidade significativa, o falso roubo rapidamente se transformaria em um sequestro real. Lumian então encurralaria o proprietário em uma caverna remota do submundo de Traer, exigindo respostas sobre seu comportamento secreto em torno do inquilino do quarto 504 e suas viagens noturnas ao mundo subterrâneo.
Diante da exigência rude de Lumian por um assalto, Monsieur Yves estremeceu visivelmente. Parecendo aceitar seu destino, ele puxou uma carteira de couro marrom desgastada, extraindo uma única moeda de prata avaliada em um ver d'or. Uma onda inesperada de avareza inundou Lumian ao ver a moeda de prata. Seu desenho intrincado, com relevo angelical na superfície e linhas radiantes, atraiu-o. Quase contra a sua vontade, encontrou a mão direita estendida para arrancar a moeda de Monsieur Yves. Com um movimento rápido, ele girou sobre os calcanhares e saiu correndo, fazendo o papel de ladrão com perfeição. Após 5 ou 6 passos de fuga, um pensamento incômodo começou a incomodar Lumian. Que tipo de ladrão fugiria depois de roubar uma moeda solitária de um ver d'or? E por que eu peguei a moeda? Os sentidos de Lumian reacenderam-se abruptamente. Canalizando a agilidade de dançarino, ele girou vigorosamente seu corpo e derrapou até parar. Ele notou que Monsieur Yves também estava fugindo. O proprietário do albergue do Coq d'Oré atravessou a Avenue du Marché e foi direto para o teatro da velha gaiola de pombos. Lumian, originalmente se preparando para persegui-lo, diminuiu abruptamente o ritmo. Monsieur Yves, agora vítima de roubo, não pretendia se esconder em casa nem pedir a ajuda das autoridades no movimentado distrito comercial. Em vez disso, optou pelo teatro, situado num ângulo da sua residência. Será que ele percebeu ali uma proteção mais eficaz? A testa de Lumian franziu-se em contemplação. Então, num piscar de olhos, ele se virou e retomou seu papel de falso ladrão. Ele estava ansioso para que Monsieur Yves pudesse reunir uma força capaz de recuperar sua moeda de prata roubada. Dada a infame avareza de Monsieur Yves, tal resposta estava dentro do reino das possibilidades. Embora Lumian não estivesse particularmente preocupado em perder um único ver d'or, ser pego sem dúvida desmascararia sua identidade. Saindo da Avenue du Marché, ele jogou a moeda de prata com indiferença para um vagabundo indigente que cochilava na beira da rua. Ao ver a moeda, os olhos do homem se abriram e pousaram na peça brilhante aninhada sob a luz da lâmpada próxima. De volta à rua Anarche, Lumian tirou o boné e o casaco, colocando-os debaixo do braço enquanto retomava seu passo vagaroso. O teste confirmou suas suspeitas. Monsieur Yves não era um homem comum. Ele possuía habilidades Beyonder, embora aparentemente mal equipado para o combate. Ele decidiu presentear uma moeda de prata a um aparente ladrão e retirar-se. Este pequeno episódio me encheu de um desejo repentino e avassalador por aquela moeda de prata. Um desejo tão intenso que quase abandonei minhas verdadeiras intenções, quase sucumbindo à loucura. Lumian refletiu sobre o estranho encontro. Era uma sensação que ele reconheceu. Ele havia experimentado algo semelhante ao enfrentar Susana Matisse. Um encheu-o de medo paralisante, o outro despojou-o do pensamento racional, substituindo-o por ódio puro. As semelhanças das manifestações dessas habilidades. Poderia Monsieur Yves estar ligado a Susana Matisse? Que destino poderia ter acontecido ao inquilino do quarto 504? A fada da floresta, a folhagem, os louros. O teatro da velha gaiola de pombos também tem ligações com Susana Matisse? Lumian especulou enquanto refez seus passos até o albergue do Coq d'Oré. Ele entrou no bar subterrâneo e encontrou Charlie, com um copo de cerveja na mão, cantando uma música com alguns dos inquilinos da pousada. Nós empobrecemos almas, morando no sótão tio. Ao avistar o retorno de Lumian, Charlie pediu licença, e foi até o balcão, suspirando ao começar. Você não acreditaria no que aconteceu esta tarde.
O gerente do hotel roubou minhas bebidas 2 vezes e depois teve a ousadia de dizer que, devido à situação de Madame Alice, ele não poderia me promover a atendente oficial. Estou preso como um humilde faz-tudo. Quão totalmente odioso! Quão azarado posso ser! De repente, Charlie ficou em silêncio, murmurando para si mesmo: azar, azar. Depois de repetir isso algumas vezes, ele olhou para Lumian, com uma expressão de surpresa registrada em seu rosto ao ver o sorriso sutil de Lumian. Ponto.